Quando o assunto é doença, a gente já sabe. Todo mundo tem uma opinião para dar, não é? Ainda mais com a internet, temos as respostas literalmente na palma da mão em questão de segundos. Mas fica sempre a dúvida, o que é verdade e o que não é. Meu nome é Natália Vitorelli, sou farmacêutica da Avefarma e hoje vamos conversar sobre o que é real e o que não é em 4 falas comuns sobre a doença de Crohn. Vamos lá? A doença de Crohn é hereditária. Mito ou verdade? É mito. A doença de Crohn é crônica e a sua causa ainda é desconhecida. Mas não estão descartadas as hipóteses de que seja provocada pela desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo. Algumas pessoas podem ter uma predisposição hereditária a essa disfunção do sistema imunológico. O tabagismo também parece contribuir, tanto para o desenvolvimento como para a ocorrência periódica de ataques ou crises da doença de Crohn. Contraceptivos orais podem elevar o risco da doença de Crohn. Diversos relatos sugerem que pessoas que foram amamentadas podem estar protegidas contra a doença intestinal inflamatória. A segunda afirmação é: a doença de Crohn pode ser confundida com outra doença. Mito ou verdade? É verdade. Um dos desafios para o diagnóstico da doença é a semelhança de sintomas com outras enfermidades gastrointestinais e com as da retocolite ulcerativa. Os sintomas mais comuns da doença de Crohn são dor abdominal associada à diarreia, com ou sem sinais de muco e sangue, febre, perda de peso, enfraquecimento por causa da dificuldade para absorver os nutrientes. Em 25 a 40% dos pacientes, os sinais e sintomas clássicos da doença podem ser acompanhados de sintomas nos olhos, nas articulações, na pele, nos ossos, rins e no fígado. Estes são sintomas não intestinais. As crianças que desenvolvem a doença muitas vezes apresentam problemas de crescimento sem sinais externos de intestino inflamado. Por isso, a importância da avaliação de um médico que consiga interpretar os sintomas corretamente. Pacientes com doença de Crohn não podem engravidar. É mito. É possível sim ter uma gestação mesmo com a doença de Crohn. No entanto, alguns cuidados são necessários. Estudos apontam que o maior risco para o bebê é quando a doença está em atividade, porque há uma maior chance de abortamento, parto prematuro ou nascimento de bebês com baixo peso. Então, deve-se planejar a gravidez somente quando a doença está em remissão, ou seja, controlada, para que os riscos sejam reduzidos e a gestação mais tranquila. E isso nos leva a um segundo cuidado, que é: recomenda-se continuar com a maioria dos tratamentos mesmo grávida, pesando-se os riscos e benefícios. Para isso, as medicações devem ser selecionadas com cautela e sempre com a orientação de todos os médicos envolvidos. E a quarta e última afirmação: não existe cura para a doença de Crohn. É verdade. Infelizmente, ainda não existe uma cura para a doença de Crohn, mas existem tratamentos disponíveis que, quando aplicados de forma adequada, podem aliviar os sintomas e reduzir a inflamação. O tratamento da doença de Crohn é complexo e pode exigir diferentes abordagens, incluindo o tratamento com medicamentos e, em alguns casos, cirurgia. No primeiro caso, são utilizados aminosalicilatos, corticosteroides, antibióticos e imunossupressores. O objetivo desses medicamentos é reduzir ou ausentar os sinais e sintomas, melhorar a qualidade de vida e manter a doença sob controle a longo prazo. Às vezes, a cirurgia é necessária para tratar complicações graves, como obstruções intestinais ou quando os abscessos ou fístulas não cicatrizam, e também nos casos em que os medicamentos não são eficazes o suficiente. Mas não se preocupe, apesar de ser uma enfermidade crônica, a doença de Crohn não é fatal. Seguindo corretamente o tratamento indicado na fase de remissão da doença, o paciente pode ter uma vida normal e produtiva. Para isso, é imprescindível não falhar com a medicação e manter um estilo de vida saudável. Algumas medidas simples podem ajudar a prevenir as crises. Não fume, pratique atividade física moderada, procure identificar os alimentos que lhe fazem mal e evite os que podem agravar os sintomas. Controle o peso. Evite, na medida do possível, situações de estresse.
Reduza a ingestão de alimentos gordurosos de origem animal e de alimentos ricos em fibra. Peça a orientação de um nutricionista para selecionar uma dieta balanceada. Verifique o aspecto das fezes sempre que utilizar o vaso sanitário. Se notar sinais de sangue e alterações sem justificativa aparente dos hábitos intestinais, consulte um médico. Em nossa farmácia online, oferecemos uma ampla variedade de medicamentos de alta complexidade, inclusive as que são indicadas para quem enfrenta desafios relacionados à doença de Crohn. É só acessar o nosso site e filtrar pelo tipo de doença. Além disso, em nossa farmácia clínica, você recebe orientações sobre o seu tratamento medicamentoso e pode tirar todas as suas dúvidas. Se você gostou desse conteúdo e acredita que pode ajudar outras pessoas, curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal e compartilhe com aqueles que também possam ter dúvidas sobre essa doença. Obrigada por assistir até aqui e nos vemos no próximo Mitos e Verdades.